do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, chegamos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje nos encontramos nesta sexta-feira para meditar a festa de São Tiago, apóstolo. Escutemos o Evangelho e meditemos, seja sobre o Evangelho, seja um pouco, também sobre os poucos fatos que sabemos de sua vida. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: "O que tu queres?" Ela respondeu: "Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda." Jesus então respondeu-lhes: "Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber?" Eles responderam: "Podemos." Então Jesus lhes disse: "De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou." Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: "Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimo irmão e irmã, hoje recordamos São Tiago Maior, irmão de São João, um daqueles 3 que Jesus sempre carregava consigo nos momentos mais íntimos e mais grandiosos da sua manifestação. Temos na ressurreição da filha de Jairo, temos a presença de São Tiago, São João e São Pedro, também na transfiguração, em tantos momentos, onde eram esses mais próximos, o núcleo mais próximo de Jesus. E vemos neste Evangelho, em São Mateus, nos diz que é a mãe deles que está a fazer o pedido. É Salomé, esposa de Zebedeu. E esta é uma daquelas mulheres que assistiam com seus bens a Jesus no seu ministério. Poderiam pensar, bem, a mamãe ajuda tanto a Deus, então, a Deus não, mas não sabiam ainda, né? Claramente naquele instante. Mas ajuda tanto ao Senhor com seus bens, ele não vai negar nada para a mamãe? Mas São Lucas nos relata que foram eles mesmos que pediram. Não sabemos o que é mais vergonhoso, se eles pedirem algo grandioso ou se a mãe pedir. Mas compreendamos que é algo terrível se olharmos somente de uma forma humana. Mas se nós compreendermos o sentido espiritual de toda essa situação, podemos ver que é algo que também toca a alma daquele que tem sede de Deus. Ela faz esse pedido.
momentos depois que Jesus já havia feito o anúncio da sua paixão, dito aos discípulos que deveria sofrer, padecer, morrer, mas que ressuscitaria, e eles não compreenderam. Ainda não entraram em sintonia com tudo aquilo que Jesus estava dizendo. E logo depois, a mãe deles, de Tiago e João, vem fazer este pedido ao Senhor. Ela está pedindo, como qualquer mãe, o melhor para seus filhos. A mãe que ama seu filho quer o melhor para ele. E assim, Salomé está pedindo o melhor para seus filhos? Se não sabemos se entendia algo do que era o reino de Deus ou se realmente ainda estava naquela dinâmica do Messias humano, do Messias esperado por Israel, que não era o Messias que Deus apresentava a seu povo. E então, Jesus responde, não a ela, mas com uma pergunta a seus filhos: não sabeis o que estáis pedindo? Então podemos ver que através de sua mãe são eles mesmos que estão pedindo, como nos demonstra São Lucas. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Sem saber, Salomé, como dissemos, não pediu somente humanamente o melhor para seus filhos, mas espiritualmente o melhor: estar ao lado de Cristo, não importando qual fosse seu reino. E é uma coisa que cada pai e mãe hoje deveria de ter em mente. Pedir ao Senhor que seus filhos e filhas estejam ao lado do Senhor. Infelizmente, em nossos tempos, muitos pais, muitas pessoas não têm esta sintonia com a vontade do Senhor. Simplesmente o que querem é andar um celular da melhor marca, roupa, perfume, isso, aquilo, prazeres da vida, diversões aos filhos, porém não querem que estejam ao lado do Senhor. Isso temos feito nós em nossas famílias? Ou queremos o melhor? Quer estar ao lado de Cristo? Jesus, então, faz a pergunta e eles respondem: podemos. Devemos de compreender como uma meditação que ouvi para nos preparar. Devemos de compreender que a grandeza do homem se mede pela sua humildade e pelas coisas grandes que ele almeja. Parecem coisas contraditórias e contrárias, mas não. A humildade também tem desejos grandiosos. A humildade, podemos ver a humildade dos santos que desejavam a coisa mais gloriosa que pode: estar um dia na presença de Cristo, contemplando Deus face a face. Existe coisa mais grandiosa que essa? Ou ainda na missão encomendada pelo próprio Senhor a todos os seus santos e a toda a igreja, em fazer propagar o reino de Deus nas almas e corações de toda a humanidade, não somente de algumas pessoas, e não somente do grupinho que eu vivo e estou restrito. Então vemos que a humildade também almeja coisas grandes, mas almeja as coisas grandes corretas, as coisas grandiosas que levam a Deus, que nos conduzem ao céu. Não sonha pequeno, mas sonha sim coisas que correspondem à glória da eternidade. E então eles respondem a Jesus que podem sim participar daquele momento de Jesus, que podem estar bebendo do cálice do Senhor. Jesus vai responder: sim, vós sabeis que os chefes, aliás, antes, de fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares. E compreendamos melhor o que quer dizer aqui este texto. Primeira coisa, eles vão beber algo do cálice de Jesus, não todo o cálice. Não vão participar de todo o sofrimento do Senhor, mas de algo do sacrifício de Cristo.
Assim como cada discípulo, cada apóstolo, em todos os tempos, é chamado também a beber algo do cálice do Senhor. E nós temos bebido, participado dos sofrimentos do Senhor para a nossa salvação e para a salvação do mundo em Cristo? Segundo lugar, em qual momento vai se manifestar o reino, o trono de Cristo, em que estará um à sua direita e outro à sua esquerda? Isso nos é revelado de forma parcialmente clara, justamente no Evangelho de São João. Quem estará à sua direita e à sua esquerda serão dois ladrões. A eles foi reservado participar daquele momento do sofrimento crucial do Senhor para a nossa salvação. Sabemos que, segundo a tradição, um recebeu a glória dos céus, o outro se perdeu. Mas eles sentaram à direita e à esquerda do trono de Cristo, como disse e demonstrado no Evangelho de São João, ser a cruz. Por isso, o Senhor está dizendo: vocês vão beber parte do meu cálice, vão beber algo do meu sofrimento, mas quem vai estar à minha direita e à minha esquerda no trono, naquele momento em que me sentarei no trono, não serão vocês, mas aqueles que o Pai reservou. São Dimas e o mau ladrão. Mas mesmo assim devemos de compreender que, de certo modo também, um pôde participar à direita e o outro à esquerda, entre aspas, do Senhor. Porque um foi, e aquele que celebramos hoje, São Tiago, o primeiro dos apóstolos a derramar seu sangue pelo Cristo. O outro foi o último dos apóstolos a morrer, e morreu por velhice, o único a morrer de velhice. Passou pela tortura do martírio, porém, por um milagre, se salvou. São João. Não deixou de sofrer por Cristo, ao ponto de receber o exílio na ilha de Patmos, recordemos aquilo que nos diz as Sagradas Escrituras e a tradição. Depois segue o texto dizendo que os outros 10 tiveram ciúmes, ficaram irritados porque todos queriam este lugar ao lado de Jesus. E Jesus vai mostrar o como nós podemos fazer para herdar um lugar no seu reino. O servir, o serviço. Então, o Senhor está ensinando também aqui que para, se queremos estar no seu reino, era necessário e é necessário a cada um de nós compreender o valor do sofrimento para se alcançar as coisas grandes. Caríssimo irmão e irmã, isso se traduz também na nossa vida cotidiana. Jesus não cansava de falar em parábolas, recordemos, para que compreendessem com histórias, fatos do cotidiano, que ele dizia, e basta olharmos para conquistarmos tantas coisas que sonhamos conquistar e que hoje temos. Não tivemos que sofrer, passar por certas privações, por certas dificuldades, por certas dores, por certas provações para alcançarmos alguns sonhos humanos? O mesmo é para o reino dos céus. E não foi fácil, de um certo modo foi sofrido. A mesma coisa é para o reino dos céus. E o Senhor quer que também nós compreendamos que a vida apostólica é isso. Não servimos a Deus somente para encontrar coisas sempre favoráveis a nós, mas que muitas vezes, a maioria de parte das vezes, nós encontraremos coisas desfavoráveis. Como diz o Senhor, a questão do reino, o reino deste mundo. Ora, o reino que se opõe a Deus, o mundo enquanto aquilo e aquele que se opõe à vontade divina, à santidade de Deus, a tudo aquilo que o Senhor Deus propõe, sempre vai também nos atacar, vai nos afetar. E nós temos continuado, mesmo assim, firmes à vontade do Senhor em nossas vidas? Ou temos desistido do caminho da vontade de Deus?
Antes de seguirmos com a segunda leitura, aliás, a primeira leitura, porque é como a do Novo Testamento, me confundi. Tenhamos em conta o que acontece depois com Santiago. Conta-nos a tradição que ele foi até os confins da terra daquele tempo para anunciar o Evangelho de Jesus. E os confins da terra conhecido aquele tempo era a Espanha. Vai lá, evangelizando, anunciando, porém, chegando na região de Saragoça, perto de um rio, o que acontece? Está desanimado. Está sem forças, está cansado, vê que não tem tanto fruto, e justamente ali, em cima de uma coluna, apareceu-lhe por primeira vez, tem uma aparição, segundo relata a tradição, de Nossa Senhora, que ainda vivia, que estava naquela terra de Jerusalém, ou talvez já em Éfeso. Então Nossa Senhora ali aparece para exortá-lo, para fortalecê-lo, para incentivá-lo a continuar, que conseguiria produzir os frutos de conversão que o Senhor queria. E assim, animado pela Santíssima Virgem, São Tiago continuou então sua missão. Evangelizou aquele povo e depois voltou a Jerusalém, onde foi martirizado. Vemos que Nossa Senhora, assim como intercedeu pelo primeiro apóstolo a morrer por Cristo, também intercede por nós e nos ajuda. Basta nós buscarmos também este auxílio desta Mãe Divina. Por fim, a segunda leitura da carta de São Paulo aos Coríntios, já meditamos, creio, em um domingo, de forma mais longa. Irmãos, trazemos esse tesouro em vasos de barro para que todos reconheçam que este poder extraordinário vem de Deus e não de nós. Qual poder? Do Evangelho. O anunciar o Evangelho, as conversões, as curas, tudo o que o Evangelho produz. Nós somos vaso de barro. Mas o tesouro é aquilo que carregamos, que é, como meditamos estes dias atrás, muito superior a nós. E segue. Somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos pela angústia. Postos entre maiores apuros, mas sem perder a esperança. Perseguidos, mas não desamparados, derrubados, mas não aniquilados. Por toda parte sempre levamos em nós mesmos os sofrimentos mortais de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossos corpos. Vemos então que a esperança da eternidade, é aquilo que nos dá forças em tudo aquilo que passamos de desafios, de sofrimentos, de dificuldades em nossa vida. O conceber que o Senhor não nos abandona e que, se carregamos os sofrimentos de Cristo em nós e participamos do cálice de Cristo, bebemos algo do seu cálice, então também em nós está a sua vida imortal. Também nós participamos de sua vida divina. De fato, nós, os vivos, somos continuamente entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossa natureza mortal. Assim a morte age em nós, enquanto a vida age em vós. Mas sustentados pelo mesmo espírito de fé, conforme o que está escrito, eu creio e por isso falei, nós também cremos e por isso falamos. Certos de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também com Jesus e nos colocará ao seu lado, juntamente convosco. E tudo isso é por causa de vós, para que a abundância da graça em um número maior de pessoas faça crescer a ação de graças para a glória de Deus. Então, que possamos viver verdadeiramente a fé, permitindo que ela age em nós como agiu em São Tiago, em todos os apóstolos, vivendo aquilo que o Senhor nos pede, nos unindo cada vez mais a Ele, para que sua graça manifestada em nós produza os efeitos do Evangelho e possamos, assim como São Tiago, anunciar a todos o seu Evangelho e um dia merecer a glória dos céus. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a realmente vivermos a graça do Evangelho, nos abandonando na força do Espírito, buscando a total humildade e as coisas gloriosas e grandiosas do céu,
para que, vivendo nesta total entrega ao Espírito Santo e lutando para a nossa salvação, possamos um dia alcançar a glória que o Senhor nos reservou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.